pessoal, beleza? Aqui é o Danilo do canal Dan Playzone. Pessoal, vamos para um vídeo um pouquinho diferente, tá? Vou fazer umas explicações sobre HD, tá? No caso aqui eu tenho um HD 2 teras, um SSD de 250, 260 gigas. Vou colocar um SSD NVMe M2, que é esse barramento, de 512 gigas, tá? E vou fazer algumas explicações sobre como funciona e a instalação deles, tá? Bom, quem já viu esse gabinete meu aqui, viu a limpeza que eu fiz nele. Aqui eu tenho um radiador do meu water cooler. Eu vou deixar um vídeo, um encard aí, para ficar fácil, tá? Vai ficar no topo da tela aí, um encard mostrando toda a limpeza desse computador, tá? Assim como a instalação, eu mostrei. Aqui a gente tem a alimentação SATA, tá? Que é esse cabinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais, ó. Tá vendo? SATA. E o cabo de transmissão SATA, tá bom? Então aqui é a alimentação pela fonte e aqui transmissão que vai até a placa-mãe, tá? Aqui tá as conexões da placa-mãe. Esse HD é um HD de 2,5 polegadas, uma coisinha assim. Eu vou pegar certinho a definição dele e vou colocar na tela, tá? A gente tem, sim, HDs bem mais parrudo que esses aqui, tá? Esses aqui são HD normalmente para notebook, né? Que são fininhos, slim. Aqui eu tenho um SSD. Um SSD funciona como? Praticamente ele parece com HD, estruturalmente, tá? Mesmo tamanho. Só que por dentro ele não tem um disco de metal. Por dentro ele só tem uma placa-mãe controladora que armazena os dados em memórias, chips de memórias. Esse aqui já é a tecnologia mais avançada ainda, entendeu? No caso, deixa eu até tirar da caixa. Tirando da caixa, olha só, em relação ao meu dedo, o tamanho dele. Ele é muito fino, muito rápido, tá? Tem os dissipadores dele aqui, que geralmente essa etiquetinha aqui é um dissipador também, porque ele esquenta, tá? E ele entra nessas conexões aqui da placa-mãe, Ultra M2, tá? Essas conexões M2 funcionam tanto para o padrão SATA como o padrão M2, tá? Vou ensinar aqui como coloca eles. Estou com 3 exemplos aqui, tá? No caso eu tenho um HD, o tradicional, né, de 3,5 polegadas, né, 3,5 polegadas. Aqui nas conexões dele, esse HD, claro, bem antigo, tá, pessoal? Você pode ver que tem uma conexão de força tipo SATA e de dados do tipo SATA. Mesma coisa que tem no SSD e no HD menorzinho ali, tá? Aqui eu tenho um outro também um pouquinho mais antigo, mas também de 2,5 polegadas. E olha só, a conexão é a mesma, tá? Essa conexão é meio que padrão para o tipo SATA. Tem um outro tipo, tá? Eu vou colocar uma imagem aí na tela de um outro tipo de conexão que era mais antigo que o tipo SATA, tá? Porém, hoje em dia não é nem utilizado, não tem nenhuma plataforma que utiliza esse tipo mais antigo. Esse SATA aqui se eu não me engano, é o SATA 2, tá, pessoal? Uma conexão de, no máximo, acho que 1 GB por segundo, ou até menos, tá, pessoal? Que é uma plataforma mais antiga, tá? Para você ter uma ideia, tem especificações dele aqui para o Windows XP, tá? Então esse HD aqui é um HD mais antigo, com escrita bem mais lenta, tá? Esse aqui é mais parrudo, mas por ser antigo também, ó, ele, para você ter uma ideia, ele é um HD de 80 GB, pessoal. 80 GB nesse tamanho todo. Hoje em dia, 80 GB você tem mais de, né? Você tem 121 TB, você tem num pendrive, e esse aqui era 80 GB. Então, bem mais lento, tá? Vou deixar um vídeo de um HD desse, de 3.5 polegadas, SATA 3, de 8 teras, e vocês vão ver a diferença de velocidade, tá, pessoal? O SATA 3 é 6 GB por segundo. Então, uma diferença bem brusca, tá? E por último, que nem eu estava mostrando aqui, o M2, né? O SSD NVMe, que a gente coloca nessa conexão ali M2, tá bom? Vou deixar uma setinha para ficar mais fácil para identificar. Bom, sem enrolação, bora para instalação, tá? Esses dois HD aqui já estão instalados. Se vocês quiserem ver a instalação deles, eu vou deixar o vídeo da manutenção desse computador aqui, como que eu fiz, né? Conectei cada cabo no seu lugar. E vou deixar para vocês verificar certinho como é que faz. Assim como a limpeza total, tá? O water cooler, as memórias, placa de vídeo e por aí em diante.
Então, beleza, bora lá para a instalação do M2. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. Beleza, pessoal. Depois da instalação, né? Aliás, viram que mudou um pouco o meu áudio, né? No caso, eu não estou mais com o microfone do celular, eu estou com o microfone aqui do computador. Então agora vai ficar mais audível, vamos dizer assim. Depois que vocês instalaram o SSD NVMe, né? M2, ou até mesmo o SATA, ele não reconhece de primeira, tá? Na verdade, a maioria dos HDs primeiramente instalado no computador não é reconhecido. Então, o que vocês vão fazer? Aqui na barra de pesquisa mesmo, vocês vão colocar gerenciador de disco, tá? Aí vai aparecer aqui, como eu estou com Windows 11, vai aparecer criar, formatar partições de disco. Clico aqui, automaticamente vai abrir essa janela, tá? Olha só, já identificou o disco 3, quer dizer que tem mais um disco, além dos dois que eu mostrei. Tenho também um outro HD que está um outro compartimento embaixo, né, do gabinete. E agora, com o novo NVMe, já foi reconhecido aqui. A partição sempre você coloca aqui, ó, GPT. Beleza, pessoal? Sempre essa partição. Dá um OK. Aí, no caso aqui, tem a partição do disco 0, né, que é o meu disco de 2 teras, tem aqui a quantidade. Tem o meu SSD primário, que é esse aqui, o C2 pontos, né? 222, porque tem algumas coisas que ficam no sistema, né? O disco 2 que eu tenho é esse aqui de 1 tera. E aqui tá o SSD. Tá vendo que ele tá não alocado? O que acontece? O sistema identificou que ele tá lá. Ok, você colocou a partição GPT. Ok. Agora vocês vão clicar com o botão direito, novo volume simples. Avançar. Aqui vai ter o total de capacidade dele. Aqui eu posso colocar uma letra. Como ele é um SSD, só para fazer um charminho, vou colocar a letra S, tá? Vai ser S, 2 pontos. Coloco o avançar. Não muda nada aqui, tá? Deixa tudo no padrão. O rótulo aqui, vou mudar para disco local. Disco local. Beleza? Que fica igual aos outros, né? Eu acho que o local é minúsculo, se não me engano. Depois dá para mudar também, isso aqui é o de menos. Executar uma formatação rápida. E avançar. Avançar. E agora sim a gente tem um novo disco no nosso computador. Eu vou abrir aqui a janelinha. Vou entrar em meu computador, né? Este computador. E olha só, descolocar o C, descolocar o D, E. Só que eu não quis seguir na sequência. Eu coloquei S para ser o disco local do SSD. Perfeito. Agora a gente vai fazer uns testes de velocidade para vocês verem a diferença desse rapazinho aqui, o SSD, para os demais HD, tá bom? Beleza, pessoal. O primeiro programa que eu estou utilizando é o Crystal Disk Info, tá? Esse programa tem de graça na internet, tá? Só colocar o nome de Crystal Disk Info e vocês vão conseguir, tá? Aqui eu tenho o meu SSD, né? O disco local C, saudável, com 93% de vida, tá? SSD, a única desvantagem que tem em relação ao HD é a vida. Ele vai morrendo com o tempo. Nossa, não quer dizer que você não vai dele por anos, entendeu? Esse meu SSD mesmo, eu já liguei ele mais de 600 vezes, entendeu? Ele tem mais de 3.000 horas de uso. E 93%. Tá ótimo, tá? Aqui a gente tem o barramento dele, né? Que é o barramento SATA. SATA 600 é o barramento SATA 3.0, tá? É o mais rápido atual do SATA. Se eu vim aqui, disco local o D, né? É o meu HD de 2 teras, saudável, temperatura. Ele não tem porcentagem de vida porque HD pode ser infinito, tá?
Ele já foi ligado mais de 1.400 vezes e tem uma rotação, né, o RPM dele, de 5.400 rotações por minuto. Aqui no caso, o outro HD de 1 tera, mesma coisa, 5.400 rotações por minuto, ligado mais de 1.000 vezes, 33 graus. Você vê que tem uma diferença de temperatura? É pouca, mas tem, tá? Depende de onde você coloca o HD e depende de como está a ventilação para o HD. E agora o último, o SSD, né? O Lexar, de 512 GB. Ele está 100% de vida, saudável, 35 graus. E aqui, ó, eu tenho o modo de transferência. Tá vendo que é diferente? Não é mais SATA. Agora é PCI Express 3.0 X4. Já tem o 4.0, tá, pessoal? Que vai aumentar ainda mais a velocidade do SSD. Agora eu vou abrir um outro programinha que é o programa de testar a velocidade de transferência. Beleza, pessoal. Abri esse novo programa, tá? Chama Crystal Disk Mark, tá? Esse aqui eu vou testar a velocidade. Eu abri ele 4 vezes porque eu vou testar os 4 HDs que eu tenho, né? Os 2 SSD e os 2 HD. No primeiro aqui, eu vou deixar o disco local C. Beleza, pessoal? Aqui ele vai transmitir, né, 1 gigabit por segundo. Lembrando que essa nomenclatura aqui, tá, pessoal, é gigabit, tá? Não é gigabyte. Então, venho aqui, opa, coloco aqui o disco local D. Então vai ser C, D. Esse aqui eu vou colocar, deixar, né, o E. E no último eu vou testar já o SSD, beleza, pessoal? Não é recomendado fazer os 4 ao mesmo tempo, do jeito que eu vou fazer. Porém, eu vou fazer para economizar tempo também e a explicação, tá? Então, bora lá. Vou deixar rolando o teste aí e já volto. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. Beleza, pessoal. Teste encerrado. Aqui a gente tem brusca diferença, né? Vamos começar pelos HDs, né? Por que que HD hoje em dia não é uma fonte muito utilizada, ainda mais para um sistema operacional, tá, pessoal? Esses dois HD, tanto o disco local D como aqui o disco local E, eles estão sem sistema operacional nenhum, eles só estão para armazenamento. E mesmo assim, na escrita, eles chegaram em 115 megas por segundo e 133 megas por segundo. E na leitura, né? E na escrita, 124 megas por segundo e 113 megas por segundo. Hoje em dia, não é muito legal você deixar um sistema, por exemplo, o Windows, num HD. Você vai travar o seu computador por causa do Windows. Você pode ter quanto for de memória, processador muito bom, mas se tiver num HD, vai travar. Beleza, pessoal? Então isso aqui é armazenamento bruto. Serve, ótimo, entendeu? Tranquilo. Depois a gente tem o SSD normal, do tipo SATA. Beleza, pessoal? Que aqui você já vê que a escrita, ou melhor, a leitura dele já foi em 500 MB por segundo. Meio giga por segundo. Isso de leitura, tá, pessoal? A escrita dele foi baixa, de 194 megas por segundo. Por quê? Esse SD, ele tem o meu Windows, tá tudo nele. Querendo ou não, ele tem uma limitação por causa disso. O Windows está sempre em utilização, entendeu? Se eu mexo o mouse aqui, o Windows está sendo utilizado, tem alguma coisa sendo escrita no HD. Então acaba afetando aqui na escrita do SSD que está com o Windows, tá?
É uma diferença brusca, mas ainda assim melhor que um HD, tá? E aí a gente chega no nosso M2, né? O NVMe M2, o SSD, que tem exatamente 3 gigas por segundo, e aí sim, 3 gigabytes de velocidade de leitura por segundo, e quase 2,5 aqui, vamos dizer, 2,5, 2 gigas e meio de escrita por segundo. Tá? Então uma diferença brusca para os demais. Beleza, pessoal? Explicação simples, né? Espero que tenha ajudado se alguém ficou com dúvida de alguma coisa. Bom, dá uma forcinha pro canal, pessoal. Dá um like, compartilha, comenta qualquer coisa se ficou com dúvida. É isso. Até uma próxima aí. Tchau, tchau.